Olá, esse é o Review Quadrilatos. Eu vou falar aqui hoje sobre um material que foi baseado num jogo do PS4, ou PS4 pra mim, mas ele também teve em outras versões de outros videogames, até onde eu sei, que é o Homem-Aranha. Na verdade é um jogo bem interessante, é um jogo que vicia no seu dia a dia, que ele já tem uma nova versão aí com o Miles Morales, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. E o que eles pegaram foi fazer uma história, pegar um Peter Parker em um ponto da vida dele e começar a desenvolver a história dentro do jogo. É muito interessante a forma que eles tiveram de repente, nós não temos aqui uma capacidade de fazer um jogo que cubra 40 anos de cronologia, vamos pescar aquilo que é mais interessante para a construção do personagem, transformar dentro de uma situação, digamos, nesse momento, que reflete tudo aquilo que Peter Parker sempre foi nos quadrinhos, e ao mesmo tempo você tem personagens e vilões clássicos que ele já enfrentou e outros vilões clássicos que estariam nascendo dentro da trama do jogo. E isso levou ao lançamento de algumas edições baseadas nesse universo do jogo, né, no seu uniforme meio Nike, né, me lembrou muito esse estilo Nike de basquete dos Estados Unidos. A primeira história, ela adapta certos pontos do jogo e desenvolve outros pontos a partir daí. Ela é uma história bem interessante, bem divertida e que ela não fica, digamos, centrada apenas naquilo que o jogo mostra. Ou seja, você não precisa ter jogado o jogo para você poder curtir aqui e entender aqui. Apesar de que se você ler isso aqui e depois jogar o jogo, você vai ter vários detalhes que não estão aqui e vai crescer a sua compreensão dentro desse universo sem ser necessariamente importante para isso. Eles lançaram algumas outras edições de vários autores diferentes. Por exemplo, em cima do jogo dos Vingadores, digamos um preview para aquilo que acontece no jogo dos Vingadores, e com relação a algumas extensões dentro do próprio jogo do Homem-Aranha, como o aparecimento da Gata Negra, aparecimento do Cabeça de Martelo, e da mesma forma eles desenvolvem a história, mostram algumas coisas que você vê no jogo e na verdade desenvolvem várias coisas diferentes, detalhes diferentes em cima daquilo que aparece, né? Quem jogou sabe muito bem que esse símbolo desse gatinho, quando aparece e você está perseguindo uma determinada criminosa felina, quanto isso é importante. Eles tiveram também mais uma edição, e talvez a menos baseada no jogo de todos esses lançamentos foram da Panini, em que mostram uma capacidade de superpoderes do Homem-Aranha, em que ele tem que se desenvolver um superpoder para poder fazer frente a alguém que tem um superpoder diferenciado. O Homem-Aranha, de um modo geral, foi a mesma equipe criativa, o Dennis Hopeless Hallum no roteiro, o Emílio Laisson nas ilustrações e a Raquel Rosenberg nas cores. De um modo geral, essas edições, elas seguem sempre com o texto do Hallum, né? Muda de vez em quando o desenhista. Essa aqui da Gata Negra já foi os desenhos do Luca Maresca, e a primeira edição a gente tem os desenhos do Michele Bandini, com o Luca Maresca fazendo a arte final. E o dos Vingadores teve uma equipe completamente diferente, inclusive participações de vários desenhistas conhecidos da Marvel. É um material diferenciado. Se você conhece o material da Marvel apenas pelos jogos ou talvez dos filmes, pode ser algo muito mais compreensível para você do que você pegar um material de quadrinhos que se distancia tanto daquilo que está sendo colocado dentro da grande mídia dos super-heróis e que de repente as crianças se sentiriam mais antenadas para estar acompanhando. Eu questiono muito esse tipo de colocação. Eu acho que esse tipo de material tinha que ser muito mais divulgado e absorvido por aquela que seria a geração responsável por se tornar hoje fã desses personagens e amanhã manter eles vivos dentro de produções de quadrinhos, né? Porque a gente vive hoje em dia um influxo muito grande do cinema, mas isso é verdade, isso vai acabar um dia e os quadrinhos vão enfrentar talvez um dos seus maiores desafios. Eles são viáveis sem o apoio do cinema hoje em dia. Existe fãs para isso. Fãs antigos, eles são suficientes para manter uma produção de quadrinhos sem os fãs novos, e os fãs novos têm interesse nessa produção de quadrinhos que é tão distante e tão amarrada, e ao mesmo tempo toda vez que você quer resetar a cronologia ou fazer algo diferente, fazer uma tábula rasa, você tem tanta influência de tanta gente querendo trazer tudo aquilo que veio antes e fazer uma mistureba que continua deixando o novo leitor afastado. Isso são questões que a gente vai resolver algum dia. Talvez a gente se torne os fãs, como hoje em dia a gente tem fãs do Faroeste. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, né? Já se teve muita discussão se quem era o melhor cowboy, Tom Mix ou Bat Masterson. E você tinha discussões incríveis, tanto quanto Marvel e DC hoje em dia. Hoje em dia os fãs do Bat Masterson e do Tom Mix são tão poucos que você mantém uma cultura de nicho muito específico. E de repente os quadrinhos, principalmente de super-heróis, estão sendo levados a isso. Bem, esse foi o Review Quadrilatos. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe e até a próxima.